Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser. Olá a todas e a todos que acompanham as plataformas de O Tempo, a Rádio FM O Tempo e também as nossas redes sociais. Eu sou a repórter de política Gabriela Oliva e eu estou aqui hoje com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Eu estou aqui no Ministério. Obrigada, Cida, por nos receber aqui. Eu que agradeço, Gabriela, você estar aqui e a gente poder bater esse papo com o povo de Minas e com os ouvintes todos. Obrigada. Ministra, o Senado aprovou a MP que garante a igualdade salarial entre homens e mulheres. Eu gostaria de saber da senhora o que essa medida significa, o que a aprovação dessa medida significa e, mais do que isso, como garantir a regulamentação dessa medida e também a fiscalização. Na verdade, essa legislação, porque a partir de agora vai para a sanção presidencial e como é uma proposta do próprio executivo, né, então a gente só vai ver qual a data da sanção efetivamente. A legislação ela é importante, Gabriela, porque ela tem um diferencial estratégico. Primeiro, ela trabalha a questão, ela estabelece que homens e mulheres, né, têm que ter a mesma remuneração inicial, salário igual para trabalho igual. Né. Segundo, ela estabelece que que as empresas precisam estabelecer os relatórios. E os relatórios, né, que vai dizer como é que funciona os cargos e salários. A questão da transparência, obriga a empresa a ter transparência nas bases salariais, na entrada dos salários, né? E quarto, ela estabelece a multa. Então, ela é uma lei que ela estabelece a questão da igualdade e como vai ser feita. Aí você pergunta como que nós vamos regulamentar. Agora nós vamos fazer um grupo, né? Nós vamos trabalhar o Ministério das Mulheres, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Indústria e Comércio, para que nós possamos fazer efetivamente quais são os passos para a regulamentação. E também é uma coisa importante que isso nós pactuamos no Senado com diversos senadores, a importância de ouvir, né, tanto os empresários quanto os trabalhadores no processo de regulamentação. Então nós vamos estar estabelecendo esse processo agora da regulamentação. Certo. Agora, ainda sobre o Legislativo, a MP dos Ministérios foi aprovada no Congresso Nacional, mantendo a estrutura atual da esplanada dos ministérios do terceiro mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso, no entanto, foi feito com uma certa dificuldade na articulação política. A senhora avalia que existiu uma certa indisposição para essa articulação, para a manutenção dessa estrutura entre os entes políticos, também no Congresso Nacional, no Legislativo, que garante essa sustentação, inclusive, do Ministério da senhora? É porque eu acho que a democracia ela tem os seus processos, né? Então, e nós temos, o Legislativo é um poder diferente, né? Que o Executivo tem que articular, tem que negociar, tem que trabalhar. Eu ontem fiquei o dia inteiro no Senado conversando com todos os senadores que era necessário, com as senadoras, participei das 3 comissões para poder aprovar, né, o projeto de igualdade salarial. Então, mas respeitando a instância, o Legislativo. Então, isso é a democracia, né? Você vai ter projetos diferentes que venham de diversos lugares, que pode não querer aquilo que o governo quer, ou que pode aceitar por unanimidade aquilo que o governo está propondo. Então depende muito dos processos. E nós já sabíamos que não ia ser fácil aprovar, né? Porque se construiu durante esses anos a história do Estado mínimo, né? O Estado mínimo é efetivamente você não ter os principais ministérios que trabalham com política social, como das mulheres, como dos povos originários, da igualdade racial, né? É você ter menos estrutura para dar conta de superar as desigualdades. Certo.
O governo ele foi criticado durante essa articulação para aprovação da MP dos ministérios. Como a senhora avalia, né, esses comentários até reiterados pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira? Concorda? Eu não avalio, né? Eu acho que é o processo do debate político. Então, quando você está num debate, numa discussão, você vai construir os argumentos que você tem. Então, passou, né? Se a gente tivesse ganho, nós ganhamos, mas mesmo se tivesse perdido, passou. Nós agora temos outros projetos, outras prioridades e tem que ser um processo, o presidente Lula sempre diz, né, de construção coletiva, né? E nós precisamos construir essas relações com o legislativo e é isso. São outros desafios. Outros desafios. Cada projeto é um desafio. Perfeito. Agora, mudando um pouco de assunto, o presidente Lula confirmou a indicação do advogado Cristiano Zanin para a vaga no STF. No entanto, existiu uma expectativa, né, para a indicação de uma mulher negra para a vaga. Existiu aí uma decepção nesse sentido? Eu acho que não, né? Porque, na verdade, a gente tem ainda vários outros debates. Eu acho que a discussão sobre a questão das mulheres negras não está vencida, a gente vai ter outros substitutos. E o que ele está colocando é a pauta na ordem do dia, né? Que eu acho que é o mais importante nesse momento. Certo. Ainda sobre a questão do STF, né, a gente tem uma outra ação no Supremo que aborda a questão do aborto, que deve ser pautada ainda este ano, né? Tem essa expectativa para ser pautada ainda em 2023. O governo ele vai apoiar, o Ministério das Mulheres ou a AGU vai reforçar esse apoio à pauta? Na verdade, sim, a pauta é do STF. Dificilmente nós temos poder de intervenção numa pauta em que o STF vai definir, né? Nós podemos até conversar, articular, mas eu até hoje não tive nenhuma conversa com a ministra Rosa Weber, eu também não vi que a Nízia Trindade tenha tido. Nós não temos e nem queremos, né, influenciar numa decisão do STF. Eles têm autonomia para tomar a decisão que tiver que tomar, o executivo tem a responsabilidade de executar. Certo, mas posicionamento do Ministério das Mulheres, assim, em relação a essa pauta, qual é? Só para o nosso ouvinte, para o nosso espectador entender, em relação ao aborto, aqui é uma questão de saúde pública, como o Ministério avalia essa pauta? Nós temos 2 encaminhamentos para dentro do Ministério. A primeira, nós precisamos executar o que já existe em lei, né? Nós estamos aí, efetivamente, o aborto legal, ele é autorizado por uma legislação do Código Penal de 1940 em 3 questões, em 2 questões de 1940. O risco de vida da mulher no caso de estupro. E o STF decidiu os casos de anencefalia agora em 2012. Portanto, são 3 questões. Nós precisamos reestruturar os serviços de saúde para dar conta de cumprir a legislação, que na maioria dos municípios e dos estados não tem. E se tem, é precário, né? Nós temos um outro problema para enfrentar, que é a questão do aumento da violência sexual, principalmente no caso de meninas, né, e adolescentes. Então, a gente está aí com um processo grande para ser trabalhado. Então, acho que esse é um primeiro grande desafio, né? O segundo que eu acho, Gabriela, é que nós precisamos trabalhar o aborto não apenas como uma questão do aborto, ele é uma questão de planejamento familiar, ele é um processo de acesso à informação, de acesso a todos os métodos contraceptivos que existem. Então, não é só você isolar esse debate e esquecer os outros. Nós precisamos discutir a saúde integral das mulheres e o que é e como que está o seu corpo, né? Então, acho que são 2 questões importantes que precisam ser colocadas. Ministra, sobre o combate ao assédio sexual, né? A gente sabe que a maior parte dos casos de assédio ocorrem perto das mulheres, né? Eu mesma sou sobrevivente de um assédio sexual e a gente sabe que acontece perto da gente ou por familiares, amigos, enfim. Eu queria saber quais são as ações adotadas pelo Ministério
nesse sentido, né, do combate ao assédio? O assédio, nós estamos com várias ações. Nós temos um grupo de trabalho interno do governo federal para traçar as diretrizes, as políticas. Nós já soltamos, né, um protocolo de o que é o assédio, de que forma que funciona, onde você pode denunciar, né, principalmente no serviço público. Nós estamos fazendo um debate também para fora do governo, né, que é uma discussão principalmente com as empresas. Né? Nós temos diversos casos, como o caso da Petrobras, nós temos, né, diversos casos que estão na mídia e que não chegam como denúncia. Então, com isso, nós queremos pactuar várias ações, seja com o Ministério Público do Trabalho, seja com os diversos órgãos e com as empresas, como é que nós vamos fazer e enfrentar o assédio nas empresas. Né? Então, isso é um debate que nós queremos travar, considerando que ele entra dentro do que nós estamos chamando, que eu estou chamando, da campanha da misoginia, né? Que é as relações de poder, subserviência, e faz parte da questão do ódio das mulheres. Então, acho que isso é uma linha que nós estamos adotando para trabalhar e enfrentar todas as formas de violência, inclusive o assédio sexual. Certo. E falando também sobre essa questão do trabalho, né? Segundo o Ministério da Inovação, as mulheres ocupam 34% de cargos de alta liderança no setor público. Em dezembro de 2022, eram 29%. Como o Ministério ele tem trabalho nesse sentido, né? Inclusive com outras pastas, para estimular a participação feminina nesses altos cargos de liderança? Nós temos tido uma conversa com a ministra Esther, né? Que é uma grande parceira, trabalhar dentro da perspectiva de construir, abrir o diagnóstico, né? Ver onde é que estão, como é que estão, porque a curto, médio e longo prazo nós queremos subir esse número, aumentar. Né? Apesar de achar que em 5 meses sair de 29 para 34 já é um grande número. Tem algum objetivo específico, uma meta? Porque o diagnóstico é para que a partir daí nós possamos começar a estabelecer as linhas, as diretrizes e as formas de chegar, e de uma forma mais constante, Gabriela, porque senão você vai, coloca aqui, depois sai, ou coloca só no cargo comissionado, mas qual é a metodologia que o governo vai adotar para que as mulheres possam chegar e ficar nos cargos de chefia? Ministra, a gente tem uma parcela da sociedade que ainda professa uma crença bem conservadora em relação às mulheres, como, por exemplo, o ex-deputado Deltan Dallagnol, que defendeu a submissão da mulher ao homem citando um versículo da Bíblia. Existe, na sua avaliação, uma dificuldade em se comunicar com a parcela da população ainda mais conservadora sobre essa visão da mulher, ainda esses novos desafios, até em relação a essas políticas públicas que a senhora defende, conversa com a gente, tem conversado ao longo dessa entrevista? Eu acho que tem duas coisas. Uma, má fé. Porque eu não acredito que um promotor público, né, que estudou, que passou, que fez faculdade, acredite nisso. Então, para mim, tem as pessoas que são de má fé. Existe uma outra questão, na minha avaliação, que são as pessoas que são desinformadas. E essas nós vamos trabalhar para informá-las, né? Essas nós vamos discutir com elas. Eu tenho dito que é um desafio meu aqui do Ministério, a gente trabalhar a inclusão digital das mulheres. Porque a inclusão digital é que garante a elas acesso, né? Acessar o site do Tempo, acessar, ter acesso mesmo no ônibus, no metrô, indo trabalhar, ter acesso à informação, porque vocês dão informação e informação de qualidade. Vocês dizem quais são os dados, as informações, né? Não um discurso que esvazia em si mesmo. Então, nós precisamos garantir esses acessos. E, a partir disso, elas saberem quais os serviços, quais os direitos, como é que está. Então, acho que é isso. Agora, tem uma questão muito concreta, Gabriela, que é política pública você não faz para um único público. Política pública você faz para a sociedade. No nosso caso, eu faço política pública para 52% da população. Eu não pergunto se a mulher
acredita na Bíblia, ou na fala que falou o Delagonel, ou se fala, né, ou outras. Se ela precisar do serviço, eu tenho que construir o serviço, ele vai ter que estar lá. Isso é política pública. Então, independente de crença religiosa, de partido, de ser situação, de ser oposição, a política pública tem que estar a serviço de todas as mulheres. E eu sempre digo que eu sou ministra de todas as mulheres brasileiras. E esse ministério é um ministério de todas as mulheres brasileiras. E como lidar, então, com o Congresso, né? Que é um Congresso hoje bem conservador, pautado muito numa ideia bem religiosa para o lado evangélico, né? Que é contrário a muitas ideologias, né? Que hoje o Ministério das Mulheres defende, né? Como lidar com esse Congresso hoje? É porque o Ministério não vai trabalhar com ideologia, nós vamos trabalhar com política pública. Então, na medida em que nós chegarmos no Congresso com uma política pública, como foi agora a Lei da Igualdade, que você vai discutir, que você vai apresentar dados, você vai apresentar informações, eu sempre disse para todas as pessoas que me perguntavam, mas você acha que a questão da Lei da Igualdade vai passar nesse Congresso, né, conservador? Eu disse assim, eu não acredito que tenha um deputado ou uma deputada que seja contra a igualdade salarial entre homens e mulheres. Está aí, nós conseguimos aprovar na Câmara Federal e agora nós conseguimos aprovar no Senado, né, num período de 5 meses. Então, assim, o que são as pautas que unifica, nós vamos trabalhar, né? E política pública, a questão da igualdade, o enfrentamento à violência contra as mulheres, né, a questão do trabalho, de ter emprego, geração de renda, inclusão social, a questão da política de cuidados, que são as políticas que nós vamos trabalhar como política pública. Eu acredito que vai ser fácil conversar, porque é possível, ninguém vai querer, né, uma sociedade tão ruim para uma boa parte da população. Então, e eu tenho paciência, Gabriela, eu não tenho pressa, eu tenho paciência, eu tenho tempo para ir, para conversar, para discutir, tenho tempo para receber os parlamentares aqui no Ministério. Então, assim, eu acho que é assim que nós vamos aprovar as políticas de interesse da população e das mulheres. Na sua avaliação, então, acaba mais unindo, né, do que separando? Do que separando. Porque o que você tem que trabalhar não é o que separa, é o que une. É o que você vai construir para toda uma parcela da população. Certo. Atualmente existe uma discussão para transformar em quebra de decoro os casos de violência política de gênero, né, que é uma pauta muito importante, cometido por atos e também por palavras, né, dentro de casas legislativas e afins. Como a senhora analisa essa proposta, né? Eu concordo. Eu acho que nós precisamos enfrentar a violência política de gênero de todas as formas. Nós estamos agora discutindo a questão da misoginia, e a misoginia inclui a violência política de gênero, inclui a violência contra jornalistas, né, mulheres que têm aumentado, que elas têm sofrido, contra as influências, né? Nós temos aí o aumento da violência sexual, o aumento do feminicídio. Então, nós precisamos discutir o ódio às mulheres. Nós precisamos, porque esse ódio quer tirar o nosso lugar de fala, né, que é onde nós estamos, seja como profissionais, jornalistas, como políticas, e quer, quando não consegue nos tirar o lugar de fala e nos colocar no lugar de submissão, nos mata. Então, isso é o ódio contra as mulheres e nós vamos enfrentar. E todas as ações que vêm para enfrentar esse ódio, é bem-vinda. Certo. A senhora mencionou, né, a violência contra jornalistas. A senhora chegou a ver a agressão contra a jornalista Délis Ortiz, do Globo? Eu não vi, mas eu já me posicionei. Eu acho que violência contra as mulheres, em nenhuma hipótese. Certo. Eu estava presente e realmente foi uma situação lastimável. É uma violência que atinge a todas, né? Todas as profissionais. Né? Todas. E todas as mulheres. Todas as mulheres, exatamente. Eu não poderia deixar de citar também a participação feminina na política e também a PEC da anistia, né, que perdoa as multas a serem pagas pelos partidos políticos pelo descumprimento, né, das cotas de gênero e também étnico-raciais nas eleições de 2022. Como a senhora analisa essa medida, né?
O Ministério já se posicionou contra a PEC, porque nós entendemos que o perdão significa mais uma vez, porque já é a 4ª vez o perdão, significa mais uma vez tolerância ao descumprimento daquilo que para nós é fundamental e é importante, que é aumentar o número de parlamentares. Nós precisamos que os partidos eles cumpram a legislação. Então, essa é a primeira questão. A segunda é que isso termina desincentivando que mulheres participem. Então, quanto mais você vai trabalhando políticas que tirem as mulheres e não permite condições para que as mulheres sejam candidatas, elas não serão candidatas. Então, fica muito mais difícil cumprir as cotas. Portanto, você vai criando uma rede, que vai se instalando, que vai fazendo com que as mulheres saiam da participação política, que é o que nós não queremos. Nós precisamos chegar na paridade. Nós precisamos chegar em 50%. E hoje nós não chegamos, no Congresso, a 17%. Ministra, muito obrigada pela participação, por conversar aqui com o Jornal O Tempo. Eu que agradeço, estou à disposição. Agradeço também a todos que acompanharam até aqui. Até a próxima. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Boozer. Descubra sua experiência. Vai de Boozer.